Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aí a mais um tradicional CryptoVisions. Hoje, CryptoVisions importante, e eu queria abrir ele com uma reflexão muito simples que eu quero que você preste atenção. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Peraí, só ajeitar essa lâmpada aqui. Aí. Deixa eu fazer uma pergunta muito simples para você e eu quero que você reflita. Se a notícia é falsa que o ETF Spot de Bitcoin fosse verdadeira e o primeiro ETF de Bitcoin Spot dos Estados Unidos tivesse sido aprovado hoje e gerado essa alta de 10% e continuado nos próximos dias, você estaria pronto para o próximo ciclo? Responda aí nos comentários. Por que eu quero abrir essa live com essa reflexão? Porque é exatamente isso que a maioria das pessoas precisará para sentir a dor de perder a oportunidade de olhar para um próximo ciclo. Eu decidi fazer essa live porque na última semana eu conversei com diversos clientes meus que estão desde o Low Crypto Pro até alguns que pegaram mentoria comigo. E eu percebi que alguns deles eles estavam indecisos se entraram ou não no mercado cripto. E quando eu acordei hoje de manhã, eu me deparei com o tweet da Cointelegraph do ETF Spot de Bitcoin ter sido supostamente aprovado, né? Não foi, de fato. Mas por que aquele tweet me marcou muito? Porque eu pensei, caramba, se isso for verdade, cara, quantas pessoas eu conversei que falaram para mim há 1, 2, 3 dias atrás que estavam esperando o momento ideal do mercado para aportar. E que como não existiria essa possibilidade, por exemplo, do ETF ser aprovado esse ano, elas ainda estavam segurando e esperando uma eventual correção por conta de mais uma alta de juros do Fed ou a continuidade dos conflitos globais que estão ocorrendo. E esse ponto para mim me marcou muito. Porque é exatamente isso que a maioria das pessoas está fazendo agora. Elas estão esperando um sinal para se posicionar no mercado. E eu acho que esse é o erro mais grave que se pode cometer em meio ao bear market. Então, eu separei uma análise aqui para vocês, primeiro para a gente entender quando que de fato esse ETF vai acontecer, e depois a gente expandir ainda mais a nossa visão. Em que sentido, pessoal? No sentido de que quando a gente pode ter o início desse próximo ciclo. Então, quero trazer um pouco essa perspectiva para vocês. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Então, eu vou puxar, né, a nossa análise inicialmente a partir justamente dessa notícia falsa da aprovação do ETF. Foi um rumor bem forte, tá, pessoal? E isso justifica muito a alta do mercado de quase 10% em pouco mais de 30 minutos, quando esse rumor se manteve relativamente forte. Inclusive, foi repercutido pela Reuters, que é uma empresa, né, conhecida por dar breaking news, mas foi iniciado justamente pela Cointelegraph. E aí eu acho que até o primeiro ponto é sempre de confirmarem com fontes oficiais. Eu até coloquei no meu Twitter quando eu repostei no Reels. Olha, pessoal, há fortes rumores, ainda não uma comprovação. E é justamente por isso, né, que eu gosto de sempre apontar esse ponto. Se a gente tiver a aprovação do ETF, provavelmente o primeiro lugar que a gente vai ter que buscar é o arquivo ali da SEC aprovando, né, na questão de arquivos, ou da bolsa que ele foi listado, seja uma Nasdaq, seja uma NYSE. Então é importante a gente estar olhando ali para aqueles players. Mas seguindo aqui o ponto, e aí foi interessante justamente observar essa reação positiva, né, de mercado. Eu queria mostrar essa reação aqui para vocês, que eu achei, no mínimo, curiosa, né? Ela foi uma relação muito, muito, muito forte, como vocês podem ver aqui. O mercado chegou a se valorizar em um único dia, né? 10%. E é legal porque isso traz um pouco desse FOMO que ocorreu em cima dessa notícia do ETF. Então essa notícia foi muito impactante. E até foi curioso porque hoje de noite teve uma entrevista do CEO da BlackRock comentando sobre essa notícia falsa. E ele falou, olha, esse movimento não é só uma especulação, esse movimento é um flight to equity, flight to quality. O que é o flight to quality que ele está se referindo? É o movimento de investidores, né, pegarem seu capital que eles teriam e direcionar esse capital para ativos resilientes em momentos de incerteza e de crise. Momento o qual a gente está vivendo agora. Até foi bem curioso que também essa semana a gente teve o Ray Dalio, né, dando uma entrevista falando que ele acredita que existia uma probabilidade de até 50% de a gente iniciar um conflito.
Mas por que eu quero trazer esse ponto? Primeiro, só por conta dessa reflexão. Então, percebam a reação, apesar de um rumor falso, como o mercado, né, reagiu a essa questão do ETF, mas eu quero que vocês expandam para isso, como a sua carteira estaria em relação a isso. E agora eu quero trazer realmente, de fato, quando teremos essa possível aprovação de ETF, né? Quando é mais provável. Aconteceu 2 fatos muito, muito importantes essa semana, que indicam essa provável aprovação do ETF Spot de Bitcoin. O primeiro fato foi que a SEC ela não recorreu à decisão da corte americana em relação ao processo contra a Grayscale. Então, o que acontece? Grayscale fez um processo contra a SEC, afirmando que a SEC ela negou a aprovação do ETF Spot, que eles estavam pedindo, né, da conversão do GBTC, de forma arbitrária. E aí, a SEC acabou perdendo o processo, e como muitos analistas esperavam, ela não recusou. Então, o que vai acontecer? Até eu quero preparar vocês para isso. Provavelmente, ao longo dessa semana, vai sair alguma notícia que a corte definiu quais são os próximos passos. Muito provavelmente, a Grayscale vai fazer uma nova aplicação para estruturar o ETF e com uma alta probabilidade de aprovação por parte da SEC. Então, eu quero colocar esse ponto porque não se assustem ou não se surpreendam com essa informação. Essa informação vai acontecer ainda essa semana, que é o período dessa semana que a corte tem que se pronunciar e dar um direcionamento. 2 cenários possíveis. Primeiro cenário, a aprovação direta do ETF. É o cenário mais improvável. Eu não espero por esse cenário, sendo muito sincero. E por todos os analistas, todas as pessoas que eu vi, todas elas vão um pouco nessa linha também. Segundo cenário mais provável, uma nova aplicação da Grayscale, mas com a SEC dando muito mais detalhe e provavelmente tendo aprovação. Mas isso pode ficar para o ano que vem. E aí a gente vai para a segunda hipótese de quando teremos nosso primeiro ETF, que é essa hipótese aqui, que é defendida pela maioria dos analistas, que é dia 10 de janeiro. Então a Bloomberg, até há 3 dias atrás, publicou, né, essa análise, que basicamente afirma que existe uma probabilidade de 90% da aprovação do... Opa, peraí, não sei se meu microfone tá bom, né? Acabei de receber esse retorno aqui do pessoal do suporte. Poxa, galera, vocês deixaram eu falando esse tempo todo assim, nossa, eu não estou com o microfone bom. Pô, então vacilei. Peraí, galera. Ixi, vacilei demais. Deixa eu só ajustar o nosso microfone aqui. Pô, vocês estão me escutando, devem estar me escutando mal pra caramba. Desculpa aí, pessoal, vacilo meu. Vamos ver. Agora foi. Agora vocês devem estar me escutando bem, né? Vocês estão me escutando bem? Pessoal, deem um feedback aí. Sinal para eu ficar de olho nos comentários. Mas deem um feedback se vocês estão escutando melhor agora. Pô, pessoal, eu tinha avisado mesmo. Desculpa, pessoal. Mouse aí. Ah, beleza. Tava bem? Tá bom? Tá bom agora? Ah, melhorou. Ah, beleza, beleza. É que tava com o áudio da câmera, pessoal, foi mal. Tava explicando e, putz, se ficou alguma coisa não entendível, vocês me avisem. Foi mal aí, peço desculpas. Enfim, é que eu acabei vacilando, acho que o setup não tinha conectado só. Eu não tinha pegado a opção. Mas enfim, agora já foi. O pessoal já tá entendido. Beleza. Pessoal, depois eu vou passar o chat, tá? Respondendo as dúvidas da galera. Fiquem à vontade para mandar as dúvidas. O pessoal tá participando bastante, pô. Já estamos com 500 pessoas aí, pô. Obrigadão em todo mundo que tá participando, pô. De verdade. Fico super feliz, pô. Quando a gente bate 500 pessoas, já tirado, assim. A gente já tá batendo em média umas 600, 700 pessoas. Mas beleza. Agora, o pessoal deu feedback positivo do áudio. Vamos voltar, então. Vamos voltar. Beleza. Voltando aqui ao que eu tava explicando para vocês. Então, essa probabilidade, da onde que ela vem, né? Da onde que vem essa afirmação? Deixa eu até direcionar um pouco mais, então, o microfone, que provavelmente vai ficar melhor ainda o áudio para vocês. Beleza? Direcionei aqui. Aí eu acho que ele vai ficar melhor. Da onde que vem essa probabilidade? Essa probabilidade vem do fato da ARK Invest e da Investo terem alterado alguns pontos dos seus pedidos de ETF, o que indica que provavelmente os analistas desses players estão conversando com a SEC e sendo direcionados sobre como eles aumentam a probabilidade, né, e esclarecem algumas dúvidas da SEC. Então, pessoal, para quem está esperando a aprovação do primeiro ETF Spot de Bitcoin, quero botar uma data para vocês, pelo menos.
até 10 de janeiro há uma probabilidade de 90% de aprovação desse ETF. Então, se você não está tomando suas decisões, se não está começando os seus aportes agora, talvez seja a hora de você parar, refletir e iniciar isso. Porque realmente existe uma probabilidade muito alta daquela manchete que a Cointelegraph lançou hoje ser verdade daqui a 3 meses. E se você não estiver pronto, você vai ficar para trás. Então não fique para trás por conta disso. Inclusive foi algo que eu comentei bastante na edição de hoje do Crypto Today. Eu acho que o pessoal já está recebendo, né, o Crypto Today. Depois até o pessoal que está aí no chat, que acompanha as lives e que recebe o Crypto Today, deixem o seu feedback aí nos comentários. Mas se alguém quiser receber o Crypto Today, todo dia eu mando uma análise, né, completa. Nesse caso aqui, eu mandei uma análise bem aprofundada, né, sobre tudo que está acontecendo em relação a ETF, possibilidades de ciclo de mercado. Eu vou mandar aqui o link, é 100% gratuito e também estará no comentário fixado, tá bom? Então, quem quiser ter acesso a esse tipo de conteúdo, só se registrar aqui agora. Beleza? Posto que todo mundo aí que ainda não registrou, vamos continuar então a análise. Se você está assistindo o vídeo gravado depois, é só pegar no primeiro link do comentário. Beleza. Posto tudo isso, qual que é o real impacto do ETF? Eu ainda quero gravar um vídeo, né, trazendo uma análise bem aprofundada sobre isso, mas eu vou dar só um número. Esse é uma projeção que a Missar fez do impacto da entrada do investimento institucional em cripto. Eles pegaram tesouros corporativos, né, então caixas de empresas, fundos de pensões, endowments, fundações, entre outras coisas. Na projeção deles, se a gente tiver uma alocação de 1 a 2,5%, nós estamos falando de um crescimento do mercado de cripto de 4 a quase 7 vezes o seu tamanho atual. Então, o que eu quero que vocês percebam? Esse ponto que vai acontecer em janeiro, muito provavelmente, que vai ser a possível aprovação do primeiro ETF Spot de Bitcoin, e provavelmente em sequência também deveremos ter a aprovação do primeiro ETF Spot de Ethereum, tem o potencial de multiplicar o mercado de cripto entre 4 a 6 vezes, à medida que esse capital for entrando. E eu acredito que é razoável, sim, pensando numa janela de um próximo ciclo, com um início do corte de juros, que essa meta seja batida. Então, sim, eu acho que o ETF ele traz esse potencial, somado ainda a toda a narrativa, toda a entrada do investidor varejo, que pode aumentar muito o tamanho do mercado cripto. Então, a pessoa que não está olhando para isso, eu acho que ela está negligenciando. Então, beleza, passei a primeira data importante, que é daqui a provavelmente 6 meses, 10 de janeiro, onde tem uma potencial aprovação de ETF, de spot de Bitcoin, e que pode ter essa repercussão aqui que eu tô falando, de 4 a 6 vezes de crescimento do mercado de cripto, baseado ali de uma alocação de 1 a 2,5% destes tesouros, o que é razoavelmente plausível. Eu apostaria entre 0,5% a 2%, então alguma coisa nesse meio do caminho aqui. Qual que é a outra data que eu quero trazer para vocês, que eu acho que é importante vocês terem em mente, e vocês naturalmente estarem refletindo? É isso daqui, ó, pessoal. Quando que o mercado está apostando na reversão dos juros americano? E a gente tem uma data. O mercado vê com uma probabilidade de 54,67% do corte de juros acontecer no dia 12 de junho. Então, daqui a 239 dias. Esse aqui poderia ser o segundo grande catalisador para um ciclo de alta, tá bom? E aí, no meio desses dois, né, da eventual aprovação do ETF Spot de Bitcoin, que há uma probabilidade de 90% de acontecer em 10 de janeiro, a gente ainda vai ter o halving, que vai acontecer em algum momento ali do final de março, início de abril do ano de 2024. Então, percebam que a gente tem algumas narrativas se conectando. E eu acho que esse é o grande ponto que precisa ficar claro para as pessoas que elas ainda estão na dúvida. Ah, eu deveria entrar, não deveria entrar no mercado. Pessoal, agora a gente está no momento de consolidação. Não tentem acertar fundo. Não faz sentido. Tudo que indica, tudo que mostra pra gente nesse momento de mercado, a menos que a gente tenha um outlier, uma eclosão de uma terceira guerra mundial, algo muito inesperado, indica que os ativos de risco serão interessantes para o próximo semestre. É algo que a própria BlackRock trouxe, inclusive no último relatório deles, até eu trouxe aqui para vocês em uma live recentemente.
Então, tenham em mente isso. Tenham em mente que aquela manchete que vocês viram do Cointelegraph, esse FOMO que vocês sentiram, esse receio que eventualmente você sentiu por não estar posicionado, ele pode se tornar real e concreto daqui a 3 meses. E essa paralisia por tentar encontrar a hora certa, talvez seja um dos erros mais caros que você pode cometer. Óbvio, sempre alocando no mercado com responsabilidade. E aí, só expandindo um pouco isso, é essa, né, naturalmente, a visão que grande parte do mercado está tendo. Então, aqui, ó, para vocês verem, grande parte das apostas do mercado está apostando que aqui essa marca, ó, janeiro de 24, marca o ponto de estabilização e início de cortes de juros, até com a Europa podendo cortar de forma mais antecipada que os Estados Unidos. Eventualmente, historicamente, quando a gente tem corte de juros, a gente poderia ter uma correção aqui nesse meio, mas, pessoal, a correção versus a oportunidade que a gente está tendo, ela se torna relativamente pequena. E aí eu vou falar mais uma coisa. Para você que está com medo, eu não vou alocar porque eu tô com medo, porque se o mercado cair vai ser a pior coisa do mundo, eu não me sinto bem. Eu vou falar a mesma coisa que eu comentei para o pessoal que está no OnCrypto Pro, na nossa comunidade fechada. Você está com medo? Então aumenta a sua mão em proteção. Aumenta a sua mão em caixa, mas não deixa de aportar, não deixa de entrar, não deixa de não estar exposto ao mercado. O pessoal do OnCrypto Pro, por exemplo, tem os insights das opções. E, cara, eu falei pra galera, então compra 2, 3% de put. Você vai perder uma parte da valorização do mercado? Quando o mercado se valorizar, vai. Mas você reduz significativamente o impacto das quedas. E aí, esse talvez seja uma das sacadas, né, de ter o conhecimento para construir portfólios assimétricos. Então, tenha um pouco dessa visão, tenha um pouco dessa noção de como vocês gerenciam e assumem risco, porque agora é um momento interessante de assumir risco, por mais assustador que o mercado pareça ser. E aí, para trazer um exemplo disso, e talvez foi o exemplo que eu mais vivi na pele quando eu vi, eu quero voltar a um outro momento de mercado, que eu acho um momento bem interessante, no mínimo. Eu lembro até hoje desse momento porque foi um dos momentos mais tensos que eu vivi no mercado de cripto, que foi esse momento aqui, ó. Essa crise bem aqui. A crise do Covid de 2020. Cara, olha isso. Olha que coisa interessante. Em pouco mais de 23 dias, na verdade menos, né? Vou pegar aqui dessa queda. Começou um momento de queda. Em 6 dias o mercado se desvalorizou 57,94%. Todos os analistas que eu conversava nessa época, eles estavam com medo de aportar nesse momento no mercado cripto. Todo mundo que você perguntava, cara, e aí? E aí, pessoal, pô, vai cair mais. Vai cair mais. Vai cair mais. E eu lembro até hoje, eu tinha um investidor que ele queria aportar mais ou menos aqui, ó, a 3.000 e... Tava esperando bater 3.500, escutou de um analista técnico que ia bater aqui, ó, mais ou menos, ó, 3.500. O cara queria comprar bem aqui, ó. Peraí. 4... 3.500. Beleza? O cara queria comprar bem aqui, ó. E qual que é a reflexão que eu quero trazer para vocês? A reflexão que eu quero fazer para vocês é o seguinte. O gráfico subiu bem nessa época. Beleza. Aqui, esse aqui era o ponto que a gente tá conversando. O cara que comprou bem aqui, eu nem vou considerar o pico máximo do bull market, que se a gente fosse considerar, era bem aqui, ó. Fez 13 vezes. Se vamos considerar o pico anterior, abril, antes da aprovação do ETF, o cara que comprou bem aqui, ele fez 12 vezes o capital dele. Óbvio, comprou no melhor ponto que poderia existir. Beleza. Agora vamos pegar o cara que ele comprou bem aqui, ó. Ele comprou antes dessa queda que eu tô mostrando. Esse cara fez 7 vezes o capital dele. Tá vendo? Pô, Orlando, aí vocês vão falar, nossa, o cara tem uma diferença de 7 para 12 vezes. Tem, mas tem uma diferença do cara que queria comprar bem aqui e não comprou. O cara que queria comprar bem aqui, nesse ponto que eu mostrei aqui para vocês, beleza? Se ele tivesse comprado, e aí entra o se, ele teria feito
Opa, peraí, deixa eu tirar o magnético. Se esse cara tivesse comprado aqui, pô, cara, esse cara tinha estourado, ele tinha feito 18 vezes. Mas a grande questão é que ele não comprou. Então, buscando multiplicar o capital dele mais 2, 3 vezes, ele abriu mão de ter a possibilidade de multiplicar por 13. Por que eu tô falando isso, pessoal? Porque toda essa janela daquele período, desse período bem aqui, era uma oportunidade, cara. Era uma oportunidade incrível. Que grande parte que estava saindo todo momento, institucionais interessados no mercado, era essa janela de oportunidade aqui. E que grande parte dos investidores não aproveitou. Simplesmente porque elas queriam um ponto perfeito. Então, realmente, às vezes, você comprar num ponto melhor, você vai multiplicar 1, 2 vezes mais seu capital. Mas lembrem-se sempre, não de comparar de uma forma absoluta, mas de uma forma relativa. Cara, qual que é o custo do risco de você tentar multiplicar mais 2, 3 vezes seu capital, tentando melhorar o ponto de compra, versus o risco de você perder a oportunidade de multiplicar por 7 vezes, por 6 vezes. Esse é o risco que muitas pessoas estão assumindo agora. Então essa que é a reflexão que vocês precisam ter em tudo que está acontecendo. É que quando a gente tem uma janela de oportunidade como essa, a gente não fica tentando acertar um determinado preço. A gente aproveita a janela em si. E aí eu quero lembrar a vocês um momento que nós estamos nesse ciclo. Nós estamos nesse momento aqui, ó, pessoal. A gente está nesse momento de consolidação bem aqui. A gente está completando um pouco mais de 700 dias. Porque esse gráfico aqui é de março, né? Então a gente já passou um pouquinho. A gente está completando um pouco mais de 700 dias. A gente está mais ou menos aqui, ó, no nosso ciclo. Mais ou menos aqui. Então a gente ainda tem um caminho bem legal. E o mesmo vale aqui, ó, nesses pontinhos, cara. A gente está perto aqui dos pontos dos bear markets mais longos, que foram bear markets que duraram ali na faixa dos 1000 dias. Então, esse é o momento que nós estamos agora, pessoal. E você não está olhando para o mercado, você não está se posicionando para o mercado, é um erro que vai sair muito caro. Muito caro. Porque você está abrindo mão de perder essa oportunidade. Você não está tomando a decisão olhando a simetria. E aí eu quero falar uma coisa, mas vamos lá, olho no olho agora, agora olhando para vocês. E não é só sobre se expor ao mercado, é sobre se expor com inteligência. Se você ainda não montou sua estratégia, e eu vou bater novamente nessa tecla, você não criou sua tese de investimento, você não criou sua estratégia de proteção, você não criou seus pontos de realização, você está investindo errado. Você ainda não está pronto. Não é só sobre aporte. Beleza, cara, se você não está aportando, você está atrasado. Mas agora, se você não estruturou toda a estratégia do seu portfólio, você está ainda mais atrasado. Então, pessoal, não percam esse tempo valioso que vocês estão tendo. Não percam essa janela de 3 a 6 meses que o mercado está dando para vocês. Especialmente você que sentiu FOMO, sentiu arrependimento quando você leu aquela headline, ou o seu influencer favorito, seu Twitter favorito compartilhou que a BlackRock havia aprovado o ETF. Especialmente você. Não deixe de tomar essa decisão. Passada toda essa lição, fazer um breve recap, depois eu vou matar algumas dúvidas com vocês, tá bom? Breve recap. Datas importantes. Primeiro, sobre ETF. 2 possibilidades de aprovação. Primeira possibilidade ainda esse ano, processo da Grayscale. Teremos a resposta se isso vai ser possível ou não esta semana, visto que a SEC não recorreu. Então, de fato, a Grayscale ganhou na corte, mas a maior probabilidade é que eles tenham que fazer uma nova aplicação, e aí sim a SEC tome uma decisão mais longa, e aí a gente veja a aprovação do ETF para o ano que vem, e uma probabilidade de 90%, de acordo com os analistas da Bloomberg, para o dia 10 de janeiro deste ano, ou do ano que vem, desculpa, 10 de janeiro do ano que vem, por conta aí dos movimentos recentes da Investo e da ARK Invest. Então, naturalmente, vou acompanhar esses 2 pontos e sempre vou estar atualizando vocês. Segundo ponto, datas importantes, então, para esse, enfim, de fatores que talvez colaborem com o próximo ciclo de mercado. Aprovação em janeiro, halving final de março, abril. Halving eu falo muito mais pela narrativa em si, pelo evento místico quase, do que propriamente pelo choque. Eu particularmente sou um pouco mais cético na questão desse choque. E terceiro ponto,
é a questão de corte de juros, que, de acordo com a visão de analistas, está ali para 200 a 240 dias. Provavelmente o corte de juros no continente europeu ele começa antes do americano, pelo que estão mostrando as projeções até agora do mercado. Beleza? Então, esse é o breve recap da live. Agora vamos para as dúvidas. Enfim, para você que está chegando agora, não esquece de deixar o like aí. Eu não sei se eu nunca acompanho o like, eu nunca faço ideia, mas não esquece de deixar o like, não esquece de se inscrever. E também, quem quiser sempre ficar atualizado do mercado de cripto, se inscreve aí na newsletter no Crypto Today. Agora deixa eu pegar aqui algumas dúvidas do pessoal, responder aí uns 10 minutinhos de dúvida. Hoje o pessoal ainda não mandou superchat, eu acho. Então acho que eu vou puxar as dúvidas. Aqui, deixa eu subir pro início da live. Caramba, teve bastante comentário para puxar as dúvidas. Vamos lá, vamos lá. O pessoal perguntar quantos meses. Assim, pessoal, óbvio, não dá para cravar. Igual eu falei, se não acontecer nada estranho no mercado, nenhum outlier, eu estou com a expectativa que a gente tenha uma janela de 3 a 6 meses. Primeiro ponto que talvez vai incomodar o mercado nessa janela, provável aprovação em janeiro de 24, que tem 90% de probabilidade, de acordo com os análises da Bloomberg. Ponto, assim, final, que talvez seja o fator que feche, orne toda essa estrutura, é a questão da taxa de juros dos Estados Unidos. Só fazer um outro parênteses e agradecer que, pô, batemos 800 pessoas nessa live, cara, tô feliz demais. Beleza? Tiagão aí, só mandar um abraço pra ele, um brotherzaço meu aí do Rio. Ponta firme pra caramba. Cris falando aqui. Segura esse ETF aí, gente. 13º, vou vender o negócio aqui em casa, juntando tudo pra me dar ajuda. Pessoal, pô, legal. Só fazendo parênteses, lembrem sempre também de estar fazendo o seu bom gerenciamento de risco, galera. Cripto é um mercado com potencial? É. Provavelmente vai ser um mercado que vai crescer muito nos próximos 2, 3 anos? Sim. Mas ainda é um mercado especulativo. Ainda é um mercado que não se consolidou. Eu sempre vou falar. A cripto ainda não se consolidou a ponto de ser mainstream. O dia que cripto tiver na nossa vida, eu vou ser o primeiro a virar e falar, cara, realmente, parou de existir a probabilidade de cripto ser apenas uma bolha, ser apenas algo especulativo, mas isso ainda não é um fato. Então, óbvio, tomem seus riscos, mas saibam gerenciar, tenham noção do que vocês estão fazendo. Pessoal perguntando se o... Cara, eu não vi a aposta ainda, tem que ver. Mas, cara, entraria numa aposta dessa. Tranquilamente. Depois eu quero descobrir que lado que eu entraria. Eu vou assistir a live e eu conto pra vocês que lado que eu entraria. Mas estou aberto a apostas, se alguém quiser ir fazer apostas nesses momentos do mercado. Deixa eu ver aí. Deixa eu ver o que mais que a galera mandou aqui. 12K. Pessoal, igual eu falei, outliers sempre existem. Tomem cuidado com elas. Pessoal perguntando aqui da minha posição de lido. O Hugo mandou um super stick e o pessoal... Caraca, o cara gastou 1 euro, ainda vou me acostumar com essa... eu acho engraçado o superchat, acho curioso. Diminuir a posição de lido ou manter a mesma? Tá tendo bastante polêmica com isso, principalmente depois da Lido tomar. Ela tomou, né, um slash em 20 validadores nessa semana. E a outra coisa que aconteceu com a Lido foi a questão do IP 7514, né? Parece que a gente tá chegando num platô do crescimento do mercado de staking. Eu ainda continuo com uma posição ok em Lido, assim, na minha carteira. Não é uma posição tão grande, mas é uma posição ok. Não reduzi ela depois dessas notícias, ainda estou avaliando. Eu sempre acho que assim, a gente tem um lag para de fato ter o reflexo no preço, mas eu vou avaliar um pouco se eu devo ajustar. Mas por enquanto eu estou bem confortável, sim. Lido tem uma posição dentro da parte de DEPs e aplicações na minha carteira, que é uma tese, para mim, que assim, ela não é a tese que vai gerar o maior resultado da minha carteira, mas se der certo, dá bastante certo, se não der certo, tá tudo bem. Mas eu vou dar uma reavaliada. Tem alguns acontecimentos que estão incomodando também. A Lido está saindo agora do Solana, eu quero dar uma reavaliada um pouco no ativo, mas é um ativo que eu continuo tendo posição. Não vejo nenhuma das notícias a ponto de eu não retirar minha posição de Lido. Talvez possa reajustar alguma coisa. Beleza, beleza. Caraca, a galera gosta de comentar aqui. Vamos lá, deixa eu pegar os comentários do pessoal. O pessoal já tinha me alertado e eu só não prestei atenção. Vou agradecer o pessoal que alertou o áudio ruim da live, peço desculpa.
Pessoal perguntando se é tão importante assim. Então, o que acontece é que o mercado americano, ele é muito dependente das estruturas de ETFs. Os ETFs, eles realmente fazem muito preço. E já saiu inúmeros estudos, inclusive um da Fidelity, que mostra essa importância. Até vou fazer um parênteses. Vocês querem aqui que eu grave um vídeo daqueles vídeos editados, mais curtos, de 7 a 14 minutos, explicando qual que são os possíveis impactos do ETF, da aprovação do ETF Spot de Bitcoin e de Ethereum? Deixem aí depois, deixem aí no chat agora e também deixem nos comentários no final da live, que se vocês quiserem eu gravo um mais assim. Eu mostrei, né, os números dos tesouros. Eu acredito que sim. Eu acredito que abre margem assim para a entrada de 3, 4 vezes o tamanho do capital do mercado de cripto. Aqui o Thiago se fez a citação, né, que a gente teve do CEO da BlackRock, Bitcoin's Flight to Quality, né? Em outras palavras, um ativo contra essas crises, e de fato está voltando a existir essa narrativa em relação ao Bitcoin. Fidelity também trouxe essa narrativa, então acho que a BlackRock e a Fidelity estão entrando um pouco nesta tese em relação ao Bitcoin. Então é uma tese bem, bem interessante. Deixa eu ver aqui. A pessoa perguntando se Shiba pode gerar algum fundamento. Sinceramente, até onde eu vi, não, cara. Tem uma comunidade muito engajada, mas que só fala, faz muito barulho. Mas o projeto em si nunca entregou nada de relevante, nada de novo. Inclusive, quando tentaram entregar uma L2, foi bem pouco, bem ruim, na verdade. Em termos de código, quando você vai avaliar código, estrutura, é bem ruim. Deixa eu ver aqui. Estou comentando do ETF. Cara, eu particularmente acho que a gente tá num platô entre 35 mil dólares e uns 20 mil dólares, e enquanto estiver dentro desse range, eu estarei aportando quinzenalmente no mercado. Base é um risco para Notic? Sim, vai ser concorrência, faz parte do processo, normal. Mas eu acho que tem um espaço muito grande para o crescimento de L2 como um todo, tô super confortável. Caraca, já batemos 843 pessoas, tô feliz demais. Daqui uns dias a gente vai estar batendo mil pessoas no canal, pô. Eu já bati, eu acho que umas 2, 3 lives, mil pessoas. Duas lives, foram as 2 lives do desafio, pô. A galera tá comprometida aqui, cara, tô feliz. Hoje eu acho que é recorde, desde o desafio é recorde, com certeza. O pessoal perguntando qual foi a manchete, é que saiu uma notícia, na verdade, de um tweet da CoinDesk falando que ou CoinDesk não, desculpa, da Cointelegraph falando da aprovação do ETF. Foi até curioso, né, que os analistas da Bloomberg ficaram todos em choque, falando, cara, eu esperava isso, mas e aí? Cadê a confirmação? Eu, cara, quebrei a cabeça, eu fiquei uns 20 minutos caçando em todos os sites, aí eu falei, cara, não é possível, vendo as pessoas postarem, eu acabei postando, né, falando que, tá rolando um rumor, tudo mais, gravei o Reels também, mas, e muito também por conta da reação do mercado, mas eu falei, cara, não é possível que não tenha um source, não é possível que ninguém, né, mostrou a fonte dessa parada. Aí no final percebeu-se que era falso, até que depois, meia hora depois, um porta-voz da BlackRock desmentiu a informação para Fox News e para o The Block. Foi bem curioso. Por redes privadas, mesmo com Ethereum, personalização. Aqui eu não entendi direito o contexto, tá, Felipe? Mas só fazendo um parênteses, acho que aqui a capacidade de avaliar fundamentos de tecnologia para frente, será isso? Trazendo a realidade de preço do token, no meu caso, o questionamento seria mais um valor menor. Então, acho que o que você falou faz sentido. Tá, isso daqui é um ponto que eu vou ampliar um pouco. Eu entendi a pergunta, mas de modo geral, o Felipe tá perguntando, cara, o que que faz preço? É especulação ou é adoção? Hoje, majoritariamente, o que faz preço em cripto é especulação. É bem interessante isso, porque eu convivi muito com venture capitals. E eu convivi com muito venture capital, pessoal que investe em projetos de estágio inicial da Ásia, de Singapura, da China. Eu conversei com muitos caras nesse sentido. E todos eles, quando eu conversei, eu perguntava para os analistas, eu falava, e aí, cara, quais são os critérios? Eu falava, velho, narrativa. O que a galera tiver achando quente, o que a galera tiver interessante, a gente tá investindo. E eu achei isso muito doido. E aí, como eu mantenho essa relação com esses analistas até hoje, até tá um pouco distante esses últimos tempos, faz tempo que eu não converso com alguns deles. Tentei que voltar a conversar mais, vai ser bom ir pra DevConnect mês que vem pra conversar com o pessoal. O que que eles começaram a me falar? Olha, cara, tá mudando. A gente tá começando a olhar para fundamentos. E até teve uma carta recente da BlackRock que ele falou isso. Então hoje, se eu fosse fazer meu chute, tá? Falaria que hoje o mercado de cripto,
uns 70% a 80% é especulação, é narrativa, uns 20%, 30% é fundamento. Acredito que ao longo do próximo ciclo de amadurecimento do mercado, a gente vai chegar a uns 50-50. No bear, vai 50-50. Mas a questão é que as coisas que têm fundamento, elas resistem ao bear e elas conseguem voltar. As coisas que não têm, elas ficam pelo caminho. Então, por isso que eu sempre fico olhando muito, cara, qualquer atividade de desenvolvimento, se a rede está crescendo, se a rede está se mantendo, e também se é plausível, razoável o tamanho da rede versus o que ela já entregou. Vou dar um exemplo, um case que eu nunca investi por uma questão de assimetria, Cardano. Por que eu nunca investi em Cardano? Porque para mim faltava eles entregarem contratos inteligentes no ecossistema consistente. Eles entregaram no último ciclo? Entregaram, mas foi uma entrega muito fraca. Não evoluiu. E até agora a gente não está vendo essa evolução. Então, por isso que é um case, por exemplo, que eu não investo. Então, é um case que para mim tem uma chance relativamente alta de ficar pelo caminho. Só dando esse exemplo, tá? Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar umas perguntas mais aqui pra frente. E tem uma. A galera mandou mais. Acho ótimo a galera mandando stickerzinho. É verdade que os devs estão saindo da Matic? Ah, verdade, né? Muita gente estava me perguntando isso. Legal, pergunta boa. Vamos lá. Sim, é verdade. Saíram 2 desenvolvedores mais recentemente. Ele foi tocar a Veil, que é uma vertente de Data Viability. Não foi uma saída, eu acho que uma saída mais pesada, mas não tão pesada assim. Mas foi porque a Veil, de modo geral, a Polygon decidiu focar sua energia no seu ecossistema mais estruturado e não se expandindo. E o outro desenvolvedor era um desenvolvedor que foi até um dos fundadores e tudo mais, mas que ele estava já há 1 ano e meio um pouco mais distante do projeto. Então, para mim, não foi um impacto tão grande, sendo bem sincero. Então, por enquanto, tá tranquilo. E é natural, pessoal, em empresas de tecnologia e estruturas, a gente ter saída de desenvolvedores de pessoas de modo geral. Deixa eu pegar aqui. Ih, a galera tá chilando moeda no chat. Pô, o que eu acho de Aave, pessoal? Eu já comentei de Aave lá no canal. É só entrar que eu tenho uma análise completa. Mas eu acho que é legal. Assim, acho que tem suas fraquezas, mas é uma aposta interessante em um ativo que está bem subvalorizado. Acho que, pessoal, pô, acabei de escutar aqui o barulho da chave, minha namorada acabou de chegar em casa, então acho que por hoje, pô, tá excelente. Então espero que vocês tenham gostado aí da análise, agradecer. Batemos quase 900 pessoas nessa live, pô, muito, muito obrigado de coração a todo mundo que acompanhou o recorde de audiência desde o lançamento, vocês são incríveis. Não se esqueçam de se inscrever no canal, não se esqueçam de deixar o like, e quem quiser receber análises gratuitas todos os dias no e-mail de vocês, também se inscrevam no Crypto Today. Amanhã eu vou lançar uma análise falando um pouco sobre essa dinâmica do BitEVM, algumas coisas que o pessoal está perguntando, mas sempre tem análise completa para vocês, tá bom? Então é isso. Grande abraço, pessoal, e até logo.